E aí, gente, tô aqui pra falar hoje sobre o filme Extermínio, A Evolução, ou 28 anos depois, 28 Years Later. Depois de muita espera, a gente teve o terceiro filme da saga do 28 dias depois, que é o 28 Days Later, que é o Extermínio 1, lá de 2002. O filme tá simplesmente incrível, eu já vou começar falando sobre a minha nota aqui. Eu dou um 9.5 e eu já vou falar mais também sobre como esse filme foi produzido, como ele voltou agora, né, pros direitos tanto do Andrew McDonald, que é o produtor do primeiro filme, e como ele teve toda essa questão aí de demorar tanto tempo pra ser produzido depois do último filme, que foi o segundo, é o Extermínio 2, que se chama 28 Weeks Later, que é 28 semanas depois, que é aquele filme lá com Jeremy Renner, enfim. Como ele também levou tanto tempo por conta das questões da Fox ser comprada, adquirida pela Disney, e como esse produtor britânico, tendo a sua própria empresa de filmes, levou muito tempo pra conseguir renegociar e conseguir buscar de novo os direitos autorais da obra para que ele conseguisse produzir finalmente. Esse filme, inicialmente, lá nos anos 2010, ele teria outro nome, ele seria 28 meses depois, né, no original, 28 Months Later, mas ele acabou virando agora, depois de toda essa passagem de tempo, né, quase 20 anos depois, porque o segundo filme é de 2007, então agora a gente tem essa nova forma de ver o horror, mais uma vez, na minha opinião, assim como o filme de 2002, que é o Extermínio 1, ou 28 dias depois. Ele reaviva, ele renasce de uma forma super coesa o filme de zumbi. Ele faz isso de uma forma muito original. Lá no primeiro filme eles utilizaram câmeras digitais na época, em 2002, junto com os aparelhos mais ligados ao cinema, as câmeras mais profissionais de cinema na época. Eles usaram câmera digital, aquelas DVs que tem a aberturazinha, vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Eles usaram aquela câmera pra gravar cenas mais na cidade, em Londres, ali principalmente no começo, quando o personagem do Cillian Murphy acorda no hospital, né, e como eles trouxeram essa ideia de mostrar uma filmagem mais crua, parecesse mais um documentário. E aqui nesse filme, mais uma vez, mesclando toda essa ideia de tecnologias diferentes, eles usaram iPhones 15 Pro Max pra filmar várias cenas, principalmente as cenas de ação e as cenas de perseguição. Eles usaram pra dar aquele sentimento mais, assim, de documentário também, pra ficar aquela sensação de estamos fazendo isso aqui de uma forma mais manual. Eles usaram de 8 a 20 iPhones pra fazer essas cenas, pra dar esse toque de mistura de tecnologias também. Além de usar todas as câmeras profissionais que cineastas usam, geralmente, eles também usaram drones pra filmar as cenas mais de cima e usaram os iPhones 15 Pro Max, que foi na época que o filme foi gravado. E é importante dizer que esse filme aqui já foi rodado com a continuação dele, que é o Extermínio, ou 28 Years Later, 28 anos depois, The Bone Temple, que é o Templo dos Ossos, ou o Templo do Osso. Esse filme já mostra esse lugar, tá? Eu não vou dar spoilers aqui, eu só vou dizer que esse filme é incrível. E fica aí pra saber mais, eu quero falar também um pouco mais sobre os primeiros filmes e como ele se conecta e como que ele faz essa volta, esse retorno pra esse novo filme, depois de quase 2 décadas sem filmes de extermínio. 2007 foi o último, foi o 28 Weeks Later, né, que se passa ali 6 a 7 meses depois do primeiro surto, que é o primeiro filme, né, que é logo em seguida, 28 dias depois, 28 Days Later, que é o nosso extermínio de 2002, e como também essa franquia foi responsável por abrir porta para várias outras produções de zumbis. É importante mencionar aqui que lá em 2002, quando este filme saiu, o Extermínio, o primeiro, com Cillian Murphy, enfim, essa questão de mostrar ali na Inglaterra como que o surto do vírus Rage, né, raiva, se espalhou e como ele foi passando ali com a questão, começa a cena com aquele laboratório com vários macacos que estão infectados. Então, aqui, ele vai se passar 28 anos depois de tudo isso. Então a gente tem, assim, a humanidade já tentando sobreviver lá naquela parte da Inglaterra, né, na ilha, como eles chamam, e como também essas questões vão ser muito importantes pra sobrevivência desses personagens, e como a gente tem gerações diferentes aqui, né, com personagens que são mais novos, que nasceram durante já todo esse período. Aqui a gente tem o Alfie Williams interpretando o Spike, e o Spike é esse personagem que já nasceu nessa ilha, que é onde eles se mantêm fora do alcance dos infectados, ficam no continente. A gente também vai ter o Aaron Taylor Johnson, que vai ser o pai do Spike, que é o Jamie. A gente vai ter também a Jodie Comer, que faz a Ayla, que é a mãe do Spike. Então esses 3 personagens são os personagens principais. Ali com o Ray Fiennes, que é o nosso eterno Voldemort. E ele faz aqui o Dr. Kelson,
Ian Kelson, muito importante, ele tem muita conexão com a questão do Templo dos Ossos aí, mas eu não vou falar como, vocês vão ter que assistir pra saber. Só vou dizer que é incrível as cenas nesse lugar que tem o Templo dos Ossos. E aqui não é spoiler, né, gente? Os trailers e também os posters já mostram, né, aquelas várias caveiras, aqueles vários crânios montados, e vocês podem imaginar que aquilo ali é o Templo dos Ossos, né? Mas eu não vou falar como aquilo acontece, como que aquilo é construído, como que faz parte do filme, porque também ele vai ser o subtítulo do próximo, né, Extermínio, que vai ser o quarto filme, o 28 Years Later, The Bone Temple, Templo dos Ossos. Vamos ver como é que a gente vai traduzir aqui no Brasil ainda, né? A gente também vai ter o personagem do Eric. Ele é como se fosse um militar que eles encontram no continente. E várias coisas vão acontecendo porque as crianças nessa ilha, elas treinam pra elas poderem enfrentar os infectados quando eles precisam fazer buscas no continente. Então os adultos saem pra fazer buscas no continente porque estão numa ilha, então eles precisam ainda sair pra procurar por recursos. E o Spike, ele tá ali de aniversário, e ele é uma criança super nova, ele tem 12 anos de idade, e geralmente o pai dele fala, né, geralmente a gente leva a partir dos 14, 15 anos, mas a gente vai te dar esse voto de confiança porque tu é muito bom no que tu faz e nos treinamentos. Então a escola, todas as crianças, elas são treinadas pra virarem guerrilheiras pra conseguir enfrentar os infectados e também as outras tribos que eles chamam. É como se fosse um The Walking Dead. Inclusive, gente, aqui é importante dizer que o primeiro filme, Extermínio, ele foi muito importante pra trazer essa nova roupagem pros filmes de zumbi. Ele sai antes mesmo, inclusive, da primeira HQ de The Walking Dead. A primeira HQ de The Walking Dead saiu um ano depois, em 2003. E o Rick Grimes, inclusive, ele acorda num hospital depois de ter sofrido num tiroteio ali que aconteceu durante uma perseguição com ele, com o Shane, né, no primeiro episódio. Ele acorda e aconteceu todo o pandemônio já, né? E aqui nesse filme, né, no primeiro de 2002, é o Cillian Murphy. Então esse filme ele foi lançado antes até mesmo da HQ, que foi a base para a série de The Walking Dead. O filme de 2002, que é o 28 Days Later, que é o Extermínio 1 aqui pra gente, ele abriu muito as portas pra trazer de volta esse sentimento de vamos fazer algo diferente com os filmes de zumbi. E na minha opinião, esse filme aqui faz isso de novo, tá? Por isso que eu dei um 9.5. A nota dele no Rotten Tomatoes também tá. Ontem, quando eu vi, tava 95%, porque a gente foi numa sessão ontem, na quarta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na quinta. Ontem foi dia 19 de junho, 18 de junho, enfim, a gente foi na quarta. O filme estreia oficialmente hoje, na quinta, que é quando eu tô gravando. E nos Estados Unidos, geralmente, os lançamentos acontecem na sexta, né? Mas o filme ontem, quando eu vi, ele tava 95%. Até vou deixar uma imagem aqui. E eu super coloquei lá no meu Instagram. Eu concordo 100%. Porque eu acho que o pessoal que é fã dessa franquia tava muito, assim, sedento por um filme novo. O pessoal já especulava há muito tempo, mas teve toda essa questão, como eu falei, né, da Fox ser comprada, adquirida pela Disney, e os primeiros filmes serem da Fox. E aí, por exemplo, o Andrew McDonald, que é o produtor, que tem os direitos, né, no nome dele, ele teve que batalhar muito, né, legalmente pra conseguir trazer pra Sony, né, então ele fez aí um novo acordo com a Sony, com a Columbia Pictures, pra entrar junto com a produtora dele, que é a produtora em inglês, que é a DNA Films. Então, o produtor, o Andrew McDonald, que é o produtor lá do primeiro filme, dos primeiros filmes, ele tá sempre envolvido até do segundo. Apesar dele não ter inovado tanto quanto o primeiro, e quanto eu acho que esse inovou, ele continua a história, ele mostra como o repovoamento pode se dar ali, mas a gente sabe o que acontece, sem spoilers pra quem não assistiu ainda também, pra quem quer assistir, pra assistir esse novo, sem spoilers. Mas é um filme muito bom, eu gosto muito da cena de abertura do 28 Semanas Depois, que é o Extermínio 2, né, o 28 Weeks Later. Mas então, o Andrew McDonald, ele consegue reaver os direitos da série Extermínio, 28 Days Later, e ele leva então pra DNA Films, que é a empresa dele lá na Inglaterra, mas a BFI, que é a British Film Industry, que são as duas produtoras, além da Sony e da Columbia Pictures. É importante mencionar aqui que o diretor desse filme é o diretor do primeiro, então tá incrível, que é o Danny Boyle. O Danny Boyle tá de volta, ganhador de Oscar, né, por conta do filme Quem Quer Ser um Milionário, como diretor e como melhor filme. Ele também fez o primeiro filme. O roteirista aqui é o Alex Garland, que também é o roteirista do primeiro filme. É importante dizer, gente, que no segundo, o Danny Boyle e o Alex Garland, eles foram produtores executivos do filme, mas eles não podiam se envolver mais, porque eles já tinham outros projetos rodando. Então, o diretor do filme foi o Fresnadillo, ele é um diretor espanhol, e o Danny Boyle, que é o diretor do primeiro, já tinha conhecido por assistir alguns filmes dele, tinha amado. Então, o Fresnadillo, né, que é o diretor do segundo filme, de 2007, ele trabalhou em conjunto no segundo filme com o Danny Boyle e também com o Alex Garland, tá? Além de outros roteiristas e outros produtores. É importante aqui dizer que o cara que trabalha na filmagem, né, na fotografia, como a gente chama,
na questão de controlar ali as câmeras, é o mesmo do primeiro filme também. Então aqui a gente tem o mesmo diretor de fotografia, que é o Anthony Dod Mantle. Então o Anthony Dod Mantle, ele foi trazido de volta, assim como o Danny Boyle foi, né, ator, e o Alex Garland, pra que ele conseguisse dar esse toque de também documentário, aquela coisa mais frenética, de estar fugindo dos infectados, de estar sobrevivendo, e como isso também se dá agora, muitos anos depois do primeiro surto da infecção. Então ele traz, gente, quando ele usa, e dá pra ver as cenas, assim, que ele consegue fazer umas escolhas estilísticas tão legais. Quando tem, assim, um acerto, eles usam muito arco e flecha, dá pra ver aqui, né, na imagem ao meu lado. O personagem do Alfie Williams, que é o Spike, ele tá ali com arco e flecha, eles usam muito arco e flecha aqui também. Muito mais, na verdade, eles usam arco e flecha praticamente, porque eles estão ali, né, nessa ilha, e eles não têm mais tanto acesso depois de 28 anos a armas de fogo e munição. Então eles usam o que eles têm e eles conseguem se virar muito bem, assim. E é muito legal as cenas que eles conseguem mostrar. Ele dá, tipo assim, uma parada e aí fica tudo colorido. Isso é muito artístico esse filme. Ele tem um momento que tem uma quebra linda bem no fim do filme, que vai mostrar o personagem do Jack O'Connell, o nosso eterno cook de Skins, né, da série Skins, que é a série britânica. É o Sir Jimmy Crystal. Ele aparece assim, mais pro fim do filme, e ele vai aparecer, as pessoas ficam assim, tipo, como assim ele aparece mais pro fim do filme? Então, e não tem nem foto, nem encontrei fotos dele na internet vestido de Sir Jimmy Crystal, porque o filme ainda não foi lançado de fato, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, então ainda estão mantendo muito embaixo dos panos. Ele aparece lá, e eu não vou dizer como que ele aparece, mas é incrível, traz uma quebra, assim, eu disse, nossa, isso me lembra muito filmes tipo Todo Mundo Quase Morto, né, que é o Shaun of the Dead, que é aquele mais comédia de zumbis, muito baseado lá em Madrugada dos Mortos, o remake do Madrugada dos Mortos, do Romero, né, que é o filme de 2004. E, gente, é muito legal. O filme tá muito interessante. Ele mostra como essas gerações diferentes lidam com a questão da infecção e de luta pela sobrevivência. A gente tem o personagem, né, do Alfie Williams com o Spike, que é o personagem principal, ali com o Aaron Taylor Johnson e com a Jodie Comer, que são os pais dele, assim como também o Dr. Ian Kelson, que é o Ray Fiennes. Tem uma química muito legal entre eles. E esse filme, assim, eu acho que eu tô muito empolgado pra ver a continuação. Inclusive, é importante dizer, ele já foi rodado, esse filme, tá? Eles foram rodados consecutivamente, concomitantemente. Então, o Bon Temple, ele foi dirigido não pelo Danny Boyle, ele foi dirigido pela Nia da Costa, que é a diretora do último filme, do Candyman, que é muito legal, a lenda de Candyman. E também o The Marvels, as Marvels, que pra mim é um filme super injustiçado da Marvel. A Nia da Costa, ela tem um controle muito legal, assim, da direção. E eu acho que vai ser muito, muito interessante ver a Nia da Costa como diretora nesse filme que já foi rodado e sai ano que vem, em 2026, sai o Extermínio, The Bone Temple. Então, assim, eu recomendo muito assistir. Essa questão dos recursos estilísticos, eu vou focar aqui mais nisso, em falar um pouco dos personagens, a história dessa ilha e como eles têm que sair dessa ilha e como eles são treinados nessa ilha pra quando eles precisam fazer coisas no continente. Então, por exemplo, o Spike, ele nunca tinha ido pro continente na vida dele. Ele nasceu ali, ele tem 12 anos de idade, né? Já faz 28 anos do primeiro surto. Então ele nasceu naquela ilha, cresceu naquela ilha, assim como todas as crianças e adolescentes ali. E pela primeira vez ele tá indo pro continente e mostra esse momento que ele olha assim pras montanhas e diz: será que se eu caminhar muito, muito, muito pra lá, eu não consigo mais ver o mar? E aí o pai dele diz, né, que é o Aaron Taylor Johnson, que é o Jamie, diz pra ele: sim, tu vai conseguir ver só o continente se tu andar muito mais pra lá, tu não vai mais provavelmente ver nunca mais o mar se tu não quiser, né? Então é muito legal isso, porque mostra aquele choque do personagem de ver que tem coisas além da ilha, que fica no meio do mar, que tem um caminho pra chegar, que eu também não vou dizer como que isso acontece, porque eu acho que é uma coisa muito impressionante que o filme consegue criar. Tá muito legal. O Alex Garland, como roteirista, como no primeiro, incrível. Ele renova os filmes de zumbi mais uma vez. O Danny Boyle, sem explicação pra direção desse cara. E o Mantle, né, que é o diretor de fotografia, quem filma o filme, sabe usar muito bem essas 8 a 20 câmeras de iPhone. Eu tava pesquisando aqui porque eu queria saber direitinho quantos eles usaram, como que eles usaram. E eles usaram essas 8 a 20 câmeras simultaneamente em vários shots, principalmente os de ação. Então esse filme ele foi gravado boa parte pra dar esse sentido mais documental, assim como eles usaram as câmerazinhas DVs, né,
nas DVs. Eram a tecnologia de ponta pra uma pessoa ter na época, lá em 2002, quando o primeiro filme lançou, que eles usaram pra fazer aquela cena de Londres, quando o personagem do Cillian Murphy sai do hospital e Londres tá vazia, e ele fica perdido assim, o que tá acontecendo, né? O que aconteceu comigo, porque nem ele sabe o que aconteceu, mas ele provavelmente sofreu um acidente, que nem o Ricky, né, foi baleado lá no primeiro episódio do primeiro HQ de The Walking Dead. Então ele acorda meio sem saber o que aconteceu. Então The Walking Dead busca aí várias referências também em 28 Days Later. Assistam esse filme, pra quem ainda não assistiu os dois primeiros. Dá pra assistir esse aqui, dá pra assistir tranquilamente esse aqui e depois assistir os dois primeiros, tá? Tranquilamente. Se vocês quiserem assistir os dois primeiros, de 2002 e 2007, depois assistir esse também é super legal, porque vocês já vão super inteirados do universo. Mas pra quem ficou interessado, eu recebi algumas DMs de uns 2, 3 amigos meus no Instagram, dizendo, e aí Lucas, é legal, eu fiquei muito interessado em ver, eu vi o trailer, precisa ver, né? 2 amigos meus perguntaram se precisava ver os anteriores, eu não acho que precise, mas vai ser legal se vocês não assistirem antes de assistir esse, assistir depois. Pro universo ficar bem fechado e vocês verem também como é que esse trabalho tá sendo feito, né? Até pra ficar mais, vai que tragam mais elementos ainda desses filmes ali nos próximos, né? Porque esse filme, ele é o primeiro de uma trilogia. Então, o Alex Garland escreveu, o primeiro foi dirigido pelo Danny Boyle, que é o diretor de 2002. O segundo foi dirigido pela Nia da Costa, ele já tá rodado, ele vai lançar ano que vem, né? Por daí um tempo. E o terceiro, eu acredito que logo depois que já tiver aí, ano que vem, provavelmente 2026, quando o filme for sair, né, o Bon Temple, que vai ser o Extermínio 4, o 28 Years Later Part 2, eles provavelmente já vão falar sobre a terceira parte. Então, assim, o filme tá incrível. Eu quero assistir ele de novo no cinema. É um filme que merece ser assistido no cinema. Da atores, gente, o Ray Fiennes como o Dr. Ian Kelson, a Jodie Comer como a Ayla, que é a mãe do Spike, que é o Alfie Williams, e o personagem Jamie do Aaron Taylor Johnson, que é o pai. Também a gente tem o personagem do Edwin Riding, que é o Eric, que é esse cara ali que é militar, ele é escocês, se eu não me engano ele é escocês. E aí ele ajuda em algum momento os personagens, não vou dizer quais personagens ele ajuda, como que ele aparece, em que contexto que ele aparece. Se vocês assistirem o trailer, vocês vão ver que tem uma hora ali que aparecem umas pessoas vestidas com roupas mais, assim, táticas de militares. Vocês vão pensar, tipo, tá, mas o Lucas acabou de dizer que o filme se passa numa ilha onde eles não têm acesso a armas e canhões, então por isso eles usam arco e flecha. Mas vai ter alguns cruzamentos aí, tá? Vai ter alguns momentos que vão ser importantes da narrativa, que vai ser de personagens se entrelaçarem e essas diferenças serem mostradas também nas gerações, como o Dr. Ian Kelson, interpretado pelo Ray Fiennes, já é um cara mais velho, de 60, 70 anos de idade, como ele já tá lá no continente desde que o surto começou, há 28 anos. E também como esses personagens da Ayla, o próprio Aaron Taylor Johnson, né, pai do Spike, que é o Jamie, ele conta lá no começo, antes da gente encontrar a ilha e fazer a comunidade, a gente teve que, assim, lutar muito por comida, a gente teve que lutar muito pra encontrar as coisas, a gente teve que lutar muito pra sobreviver. Então ele dá uma explicação ali rápida do como foi lá no começo. Então essas são as principais conexões com os dois primeiros filmes, né. Então assistam, tá incrível, minha nota é 9.5, muito bem feito. Fico muito feliz que o Andrew McDonald conseguiu reaver os direitos depois que a Fox foi comprada pela Disney e trazer pra Sony e pra Columbia Pictures, ali junto com a produtora dele, que é a DNA Films, junto com o Instituto de Cinema Britânico, e como eles conseguiram trazer esse toque muito deles pro filme, né? Muito deles lá como foi em 2002, no primeiro. Então esse filme, ele me ajuda muito a me conectar, não só, mas assim, ao mesmo tempo que ele traz nostalgia, ele também traz uma sensação de novo. Isso é muito legal. Ele não é só aquele filme que ele fica se prendendo na nostalgia, ele traz muita coisa nova. Assistam, porque os elementos novos que esse filme introduz são muito legais pra franquia. Eu tô muito empolgado pra assistir o Bon Temple e a terceira parte, quando for sair, que provavelmente vai ser em 2027, 2028. Mas eu tô muito empolgado pra ver também como a Nia da Costa dirigiu esse próximo filme, porque eles foram rodados assim, concomitantemente, consecutivamente um atrás do outro, né? Tanto esse que agora está saindo essa semana, quanto o próximo que sai ano que vem. É isso, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, a gente se vê no próximo, e bom cinema, boa maratona de Extermínio, aproveitem bastante, assistam o filme. Se quiserem assistir primeiro esse que tá no cinema, assistam primeiro que tá no cinema e depois assistam os dois primeiros, mas a experiência vai ficar melhor ainda se vocês souberem o que acontece nos dois primeiros, tá bom? Tchau, tchau, e nos vemos na próxima.